Entre os maiores predadores que já caminharam sobre a Terra, destaca-se uma fera lendária, o Tyrannosaurus Rex. Com seu corpo forte e pele grossa, adaptados para sobreviver às condições mais difíceis, ele impressionava com seus dentes enormes e uma presença verdadeiramente assustadora. Sejam todos bem-vindos ao Jurassics e hoje iremos explorar e aprender um pouco mais sobre esse incrível gigante pré-histórico. Na história da Terra, poucas criaturas se destacaram pelo seu tamanho e peso como o Tyrannosaurus Rex. Também conhecido como o rei dos lagartos tiranos, sua presença massiva dominava a paisagem e sua mera sombra era o suficiente para impor respeito e medo em seu adversário. Por outro lado, maior em comprimento e menos robusto, o espinossauro, com impressionantes 15 a 18 metros de comprimento, ele era ainda mais longo do que o T-Rex. No entanto, apesar de seu tamanho, ele era consideravelmente mais leve, pesando entre 7 e 10 toneladas. Em comparação de sua força de mordida, o T-Rex era o rei. Sua mordida era capaz de exercer uma força de 6 toneladas, podendo esmagar ossos com facilidade, como se fossem gravetos. Já a mordida do espinossauro era adaptada para capturar peixes, com dentes cônicos perfeitos para prender a sua presa em uma agilidade mortal. Mas em combate direto, a mordida do espinossauro não teria a mesma eficiência do que a mordida do T-Rex, já que os dentes do T-Rex eram capazes de medir até 30 centímetros de comprimento. O T-Rex era um predador terrestre imbatível. Com sentidos aguçados, como olfato e visão, caçador de emboscadas, ele podia perseguir suas presas até o fim. Já o espinossauro era um caçador solitário, adaptado para uma vida diversificada. Ele caçava o que estivesse ao seu alcance, desde peixes grandes até outros dinossauros que chegavam perto da água. O T-Rex também se destacava pela inteligência. Pesquisas sugerem que ele poderia ter caçado em grupo, tornando-se ainda mais letal. Mas em ambientes aquáticos, o espinossauro era o rei. Com suas habilidades de nadar e caçar tanto em rios quanto em terras úmidas. Mas em um combate direto, quem seria o vencedor? O T-Rex ou o espinossauro? Em batalhas em terra firme, o Tyrannosaurus Rex tem uma vantagem clara com sua força bruta e poderosa mordida. Mas se o combate ocorrer perto de rios, lagos ou pântanos, o espinossauro pode virar o jogo, usando o ambiente a seu favor para escapar ou lutar em uma posição vantajosa. Mas afinal, qual é o seu dinossauro favorito? Será que ele realmente venceria essa batalha? E para saber mais sobre esses incríveis animais, se inscreva no Jurassics. T-Rex versus Triceratops.
Com base na ciência mais atual, iremos explorar as características físicas e os pontos fortes e fracos desses gigantes pré-históricos. Mas quem você acha que venceria esse combate? O Tyrannosaurus Rex, o predador supremo do Cretáceo, conhecido como o rei dos dinossauros tiranos, era um carnívoro temido com mais de 12 metros de comprimento e um peso que podia chegar até 9 toneladas. Com uma força de mordida que poderia chegar até 6 toneladas, sua mordida era uma verdadeira arma de destruição, capaz de cortar um carro ao meio. E sua visão aguçada permitia caçar suas presas com a maior precisão. Já o Triceratops era um herbívoro armado com 3 chifres afiados e uma grande gola óssea para defesa. Medindo cerca de 9 metros de comprimento e pesando mais do que o T-Rex, cerca de 12 toneladas, o Triceratops era uma fortaleza ambulante. Apesar de ser um herbívoro, ele não era fácil de ser derrotado. Seus chifres frontais, que podiam medir até 1 metro de comprimento, eram uma arma perigosa para qualquer predador que se aproximasse e se atrevesse a enfrentá-lo. O Tyrannosaurus Rex tinha a vantagem da velocidade. Ele podia atingir até 32 km em curtas distâncias, perfeito para emboscadas. Além disso, sua força física e potente mordida faziam dele um adversário letal. Mas será que essa força e peso seria suficiente para atravessar a couraça de um Triceratops? Já que o Triceratops possuía uma defesa natural com uma grande gola óssea e seus chifres poderosos, ele usava essa proteção para enfrentar predadores e proteger seu território. Com a capacidade de desferir golpes com os chifres, ele poderia perfurar e causar sérios danos a qualquer predador, incluindo o T-Rex. Frente a frente, o T-Rex aposta em sua mordida esmagadora e velocidade. O Triceratops tenta se defender e atacar com seus chifres. O Tyrannosaurus Rex precisaria de um golpe certeiro na parte menos protegida do Triceratops. Enquanto o Triceratops poderia usar seu peso e chifres para golpear o predador frontalmente. Por ser dois gigantes altamente adaptados para se defender e atacar, o resultado dessa batalha dependeria de muitos fatores, como o ambiente e o estado físico de cada um. Mas afinal, qual é o seu dinossauro favorito? Será que ele realmente venceria essa batalha? E para saber mais sobre esses incríveis animais, se inscreva no Jurassic.
milhões de anos, o mundo era dominado por incríveis predadores. E hoje, utilizando as informações mais atuais sobre esses animais, vamos explorar as características físicas e os pontos fortes de dois desses gigantes pré-históricos, em um confronto épico entre o temido Tyrannosaurus Rex contra o ágil Allosaurus em busca da sobrevivência do mais forte. Mas quem você acha que venceria esse combate? Deixe sua opinião aí nos comentários e sejam todos bem-vindos ao Jurassics. Com até 9 metros de comprimento e pesando cerca de 2 toneladas, o Allosauro viveu no período Jurássico, período esse antes do período Cretáceo, há cerca de 150 milhões de anos, e era um predador ágil e letal. Esse dinossauro era um mestre das emboscadas, utilizando suas garras afiadas e mandíbulas para capturar suas presas. Com um crânio leve e flexível, o Allosauro poderia abrir sua mandíbula em um ângulo impressionante, o que o ajudava a agarrar suas presas com muita facilidade. Suas pernas fortes lhe conferiam agilidade para perseguir e atacar rapidamente, sendo um caçador ágil em seu ambiente. Já o Tyrannosaurus Rex, ou T-Rex, viveu no final do período Cretáceo, há cerca de 68 milhões de anos. Com até 12 metros de comprimento e pesando até 9 toneladas, o T-Rex era um dos maiores e mais poderosos predadores de sua época. Equipado com uma força de mordida sem igual, o T-Rex poderia esmagar ossos com facilidade, transformando suas presas em um verdadeiro banquete. Seus membros traseiros robustos e seu peso considerável o fazia um predador temido e dominante. O Allosauro tinha várias vantagens em combate. Sua agilidade e mandíbulas flexíveis permitiam que ele desviasse e desferisse ataques rápidos e precisos. Suas garras afiadas também eram armas poderosas capazes de causar danos severos em combate direto. Com suas habilidades de emboscada, o Allosauro poderia desferir golpes decisivos antes que o oponente reagisse, dando a ele uma vantagem estratégica em um confronto. Já o T-Rex era um predador mais pesado, com uma força de mordida devastadora que poderia esmagar os ossos do Allosauro com facilidade. Essa habilidade única tornava seus dentes quase sempre letais, uma vantagem significativa em um combate rápido e intenso. A combinação de força e resistência do T-Rex permitia que ele enfrentasse adversários maiores e mais ágeis, usando seu peso para dominar e controlar o campo de batalha. O Allosauro poderia usar sua agilidade e habilidade de emboscada, permitindo que ele atacasse o T-Rex de forma estratégica em pontos vulneráveis, e a capacidade de atacar e recuar rapidamente poderia enfraquecer o T-Rex ao longo do combate. Com os ataques rápidos em pontos estratégicos, o Allosauro poderia evitar a mordida devastadora do T-Rex e atacar os pontos fracos de seu oponente, garantindo uma vitória com precisão estratégica. Já o T-Rex poderia usar sua força bruta e mordida devastadora que poderiam decidir a luta rapidamente. Um único ataque direto à cabeça ou pescoço do Allosauro poderia ser fatal. O tamanho e a resistência do T-Rex permitiriam que ele dominasse o Allosauro em um confronto direto, usando seu peso e força para esmagar qualquer defesa e garantir a sua vitória. Entre o Tyrannosaurus Rex e o Allosauro,
O vencedor dependeria de muitos fatores, incluindo o ambiente e a estratégia de cada um. Enquanto o T-Rex se destacava pela força e resistência, o Alossauro possuía agilidade e precisão. Ambos têm vantagens únicas, tornando essa batalha emocionante. E para você, quem você acha que sairia vitorioso desse duelo? Deixe sua opinião aí nos comentários e compartilhe mais informações com a gente. E para saber mais sobre esses incríveis animais, se inscreva no Jurassics. Há milhões de anos existiram dois incríveis predadores que marcaram seus períodos. Com uma ferocidade incrível e incomparável. E neste vídeo vamos analisar as características físicas e os pontos fortes do ágil Alossauro e do gigantesco Giganotossauro, com base nas informações mais atuais sobre esses incríveis animais, para imaginar como seria um confronto entre eles. Sejam todos bem-vindos ao Jurassics, obrigado a todos os inscritos, likes e comentários. Mas quem você acha que venceria esse confronto e por quê? Comente aí embaixo. O Alossauro viveu no período Jurássico há cerca de 150 milhões de anos atrás. E foi um dos predadores mais temidos de seu tempo, com até 8,5 metros de comprimento e pesando cerca de 2 toneladas. O Alossauro era um ágil caçador, favorecido por sua velocidade e habilidades de atacar em grupos, podendo capturar presas maiores e menores do que ele. Seus dentes afiados e um corpo esguio permitiam ataques rápidos e precisos, fazendo dele um predador extremamente eficiente. O Giganotossauro viveu durante o período Cretáceo, há aproximadamente 98 milhões de anos atrás. Medindo até 13 metros de comprimento e pesando cerca de 8 toneladas, esse predador era uma das maiores ameaças do seu ambiente. Com sua enorme mandíbula e dentes serrilhados, o Giganotossauro possuía uma força devastadora. Sua estratégia era intimidar e derrubar presas menores com um único golpe. O Alossauro se destacava pela agilidade e velocidade. Capazes de superar muitos outros predadores, ele costumava caçar em grupos, o que aumentava suas chances de capturar presas maiores, com ataques coordenados e mordidas rápidas para desgastar o oponente. Mesmo sozinho, o Alossauro era extremamente perigoso, com técnicas de caça que envolviam ataques rápidos e estratégicos para desgastar os adversários maiores. O Alossauro se destacava por sua velocidade e estratégia de ataques, especialmente em grupos. Com uma mordida ágil e incisiva, ele podia desgastar rapidamente seus adversários, buscando pontos fracos para dominar a luta. O Alossauro poderia contar com sua habilidade de manobrar rapidamente para escapar de ataques devastadores do Giganotossauro e contra-atacar em ângulos inesperados. O Giganotossauro era o rei no território Cretáceo, com uma força que o tornava praticamente imbatíveis ou invencíveis em combates diretos. Sua mandíbula possuía dentes serrilhados ideais para rasgar a carne de suas presas com extrema facilidade. Com um único golpe, o Giganotossauro poderia desferir um ataque devastador, que provavelmente encerraria o combate rapidamente. Sua mandíbula e sua estrutura poderosa o tornavam um predador temido e extremamente resistente.
O Alossauro poderia usar sua agilidade para manter distância dos ataques pesados do Gigantossauro e contra-atacar com ataques rápidos e precisos. Ele tentaria enfraquecer o oponente até que ele ficasse exausto, abrindo espaço para um golpe final. Utilizando sua estratégia e velocidade, o Alossauro poderia ter a chance de superar o Gigantossauro em um combate de resistência. Por outro lado, se o Gigantossauro conseguisse acertar um ataque direto, a luta provavelmente acabaria ali mesmo. A força de um só golpe poderia causar ferimentos fatais no Alossauro, garantindo a vitória rápida para o Gigantossauro. Com seu tamanho e peso esmagadores, o Gigantossauro tinha clara vantagem em combates corpo a corpo e poderia vencer com um único ataque brutal. No confronto entre o Alossauro e o Gigantossauro, cada um tem suas forças e fraquezas, e o resultado dependeria do ambiente e da estratégia adotada. O Alossauro poderia vencer pela sua agilidade, mas o Gigantossauro tem uma vantagem na força bruta. Mas e você? Quem você acha que venceria essa batalha e por quê? Deixe sua opinião aí nos comentários. E para saber mais sobre esses incríveis animais, se inscreva no Jurassic. Há milhões de anos viviam dois predadores com habilidades únicas, usadas no ataque e na proteção de si e de seu território, um do período Jurássico e outro do período Cretáceo, que naturalmente nunca se encontrariam. Mas neste vídeo vamos analisar as características físicas e os pontos fortes desses predadores pré-históricos, para imaginar como seria um combate entre o Alossauro e o Acrocantossauro, com base nas informações mais atuais sobre esses incríveis animais. Sejam todos bem-vindos ao Jurassic. Obrigado a todos os inscritos, likes e comentários. O Alossauro viveu durante o período Jurássico há aproximadamente 150 milhões de anos, em regiões que hoje correspondem à América do Norte, com cerca de 8,5 metros de comprimento e pesando até 2 toneladas. O Alossauro era um dos predadores mais ágeis e inteligentes do período. Esse predador possuía mandíbulas afiadas e com um corpo leve e esguio, o que o tornava um excelente caçador, capaz de perseguir suas presas e derrubar presas com ataques rápidos e coordenados. Por outro lado, o Acrocantossauro viveu no período Cretáceo, há cerca de 110 milhões de anos, e em áreas que hoje correspondem à América do Norte. Com até 12 metros de comprimento e pesando 6 toneladas, esse predador era conhecido por sua força bruta e estrutura robusta. O Acrocantossauro possuía características incomuns: uma fileira de espinhos nas costas que pode ter servido para armazenar músculos e aumentar sua força em ataques de curta distância, tornando um adversário perigoso em combates. O Alossauro se destacava pela agilidade e velocidade. Capazes de superar muitos outros predadores, ele costumava caçar em grupos, o que aumentava suas chances de capturar presas maiores, com ataques coordenados e mordidas rápidas para desgastar o oponente. Mesmo sozinho, o Alossauro era extremamente perigoso, com técnicas de caça que envolviam ataques rápidos e estratégicos para desgastar os adversários maiores. Já o Acrocantossauro, com sua estrutura robusta, possui uma vantagem de resistência e força bruta. A linha de espinhos que percorria suas costas ajudavam a sustentar o seu sistema muscular poderoso, permitindo ataques de grande impacto e resistência contra ferimentos. Essa estrutura fazia do Acrocantossauro
um dinossauro difícil de derrubar. Sua força e tamanho lhe permitiam atacar com um peso esmagador, um fator que poderia ser decisivo em uma batalha direta. O alossauro poderia usar sua agilidade para evitar os ataques frontais do acrocantossauro, deferindo mordidas rápidas para causar e ferir o adversário. Com essa estratégia, o alossauro poderia vencer por desgaste, explorando suas vantagens de velocidade e resistência. Utilizando uma sequência de ataques rápidos, o alossauro desgastaria seu oponente até que o acrocantossauro não pudesse mais manter a sua força no combate. Já o acrocantossauro poderia usar sua estrutura maciça e sua força bruta para acabar rapidamente com a luta. Um único ataque bem sucedido de suas mandíbulas ou uma investida poderosa poderia esmagar o alossauro, garantindo sua vitória. Entre o alossauro e o acrocantossauro, o resultado dependeria de muitos fatores. O alossauro conta com sua velocidade e agilidade, enquanto o acrocantossauro se destaca pela sua força e resistência. Cada um tem suas vantagens e o combate poderia se desenrolar de diversas maneiras. Mas e você? Quem você acha que venceria essa batalha e por quê? Deixe sua opinião aí nos comentários. E para saber mais sobre esses incríveis animais, se inscreva no Jurassics. Acrocantossauro versus Tyrannosaurus Rex. Hoje, com base na ciência mais atual, iremos analisar as características físicas e os pontos fortes desses gigantes pré-históricos. Mas quem você acha que venceria esse combate? O acrocantossauro era um dos maiores carnívoros que já existiu. Vivendo no período Cretáceo, antes do período do Tyrannosaurus Rex, há cerca de 110 milhões de anos, esse predador poderia alcançar até 12 metros de comprimento e pesar cerca de 6 toneladas. Com uma estrutura robusta e fortes membros traseiros, ele era um exímio caçador de grandes presas. Uma de suas características mais marcantes são suas espinhas neurais alongadas, que formavam uma espécie de crista ao longo de suas costas. Essas espinhas poderiam ter ajudado na termorregulação ou até mesmo nas disputas por território ou atração de outros parceiros. Já o Tyrannosaurus Rex, ou simplesmente T-Rex, viveu no final do período Cretáceo, há cerca de 68 milhões de anos, e é conhecido como um dos maiores predadores de sua época, com até 12 metros e meio de comprimento e pesando cerca de 9 toneladas. O T-Rex tinha uma combinação impressionante de força e tamanho. Mas o que realmente destaca o T-Rex é a sua incrível mordida, que poderia exercer uma pressão de até 6 toneladas por centímetro quadrado. Isso é o suficiente para cortar um carro ao meio, tornando o T-Rex um mestre em esmagar ossos.
O Acrocantossauro tinha várias vantagens em combate. Sua estrutura corporal mais longa permitia uma maior flexibilidade durante a caça. Além disso, suas garras afiadas nos membros superiores eram armas perigosas em um confronto direto. Sua mandíbula, apesar de não ser tão poderosa quanto a do T-Rex, eram perfeitas para lacerar a pele e as carnes de suas presas, causando ferimentos extremamente graves. O Tyrannosaurus Rex, por outro lado, era um predador mais pesado. Com uma mordida incrivelmente poderosa que poderia esmagar os ossos com facilidade, essa habilidade dava a ele uma vantagem em combates rápidos e decisivos. Além disso, o seu tamanho avantajado e sua força física permitiam que ele dominasse territórios e enfrentasse adversários com grande resistência, tornando-o uma verdadeira máquina de combate. O Acrocantossauro poderia usar sua agilidade e garras afiadas para atingir o T-Rex, onde a pele é menos protegida, fazendo-o cansar até que não tivesse forças suficientes para revidar e possivelmente ser morto por um ataque feroz e letal do Acrocantossauro. A habilidade de se mover rapidamente ao redor de seu oponente daria a ele uma oportunidade de desferir vários golpes antes que o T-Rex pudesse contra-atacar. Além disso, a resistência do Acrocantossauro poderia permitir que ele suportasse os ataques do T-Rex, resistindo o suficiente para enfraquecer o seu rival e, eventualmente, virar o jogo a seu favor. Já o Tyrannosaurus Rex, com sua grande massa corporal, o T-Rex poderia tentar derrubar o Acrocantossauro, dificultando sua mobilidade e garantindo uma vantagem decisiva no combate. Usaria sua força bruta e mordida devastadora para decidir a luta rapidamente. Um ataque direto à cabeça ou pescoço do Acrocantossauro poderia ser o suficiente para incapacitar o seu adversário. Em um combate entre o Acrocantossauro e o T-Rex, o vencedor dependeria de muitos fatores, como o ambiente e a estratégia de cada um. Ambos têm suas vantagens e fraquezas, tornando essa uma batalha equilibrada e cheia de reviravolta. E na sua opinião, quem sairia vitorioso nesse duelo? Deixe sua opinião aí nos comentários. E para saber mais sobre esses incríveis animais, se inscreva no Jurassic. Há milhões de anos, dois gigantes habitavam o nosso planeta e hoje eles irão se enfrentar buscando a sobrevivência do mais forte. Mas quem você acha que venceria esse combate? O espinossauro
o maior dinossauro carnívoro já descoberto, ou o Giganotossauro, um predador temido nas planícies da América do Sul. Sejam todos bem-vindos ao Jurassics e hoje, com base nas informações mais atuais, vamos analisar as características físicas e os pontos fortes desses gigantes pré-históricos. Com impressionantes 15 metros de comprimento e podendo pesar até 7 toneladas, o espinossauro era um dos maiores dinossauros carnívoros já descobertos. Habitando as margens dos rios e dos lagos do norte da África, ele se destacou pela sua adaptação à vida aquática. Suas poderosas mandíbulas e garras afiadas eram ideais para caçar presas dentro e fora da água. A vela em suas costas, formadas por espinhos longos, podia ter múltiplas funções, como a regulação da temperatura ou a intimidação de rivais. Mas será que a vela do espinossauro iria ser capaz de intimidar o Giganotossauro, um dos maiores predadores terrestres que já existiu? Com cerca de 13 metros de comprimento e pesando até 8 toneladas, ele reinava na América do Sul há cerca de 98 milhões de anos. Embora menor que o espinossauro em comprimento, sua estrutura era mais robusta, com um crânio poderoso e dentes serrilhados, ideais para rasgar a carne de suas presas, sendo um predador temido pelos saurópodes. O espinossauro possuía uma vantagem única: sua habilidade de caçar em ambientes aquáticos. Ele podia nadar com uma destreza e atacar suas presas de surpresa, algo que o Giganotossauro nunca poderia fazer. Essa versatilidade em diferentes ambientes fazia do espinossauro um predador adaptável, capaz de se mover entre a terra e a água sem dificuldades. Já o Giganotossauro dominava as planícies e florestas da América do Sul. Sua força física e dentes serrilhados lhe garantiam um poder de mordida devastador, capaz de causar feridas profundas em suas presas. Além disso, sua estrutura robusta e seus membros fortes garantiam uma excelente estabilidade em terrenos irregulares, o que seria uma grande vantagem em um combate em terra firme. Em um combate próximo à água ou a um rio, o espinossauro poderia atrair o Giganotossauro para a beira da água, onde sua habilidade de nadar e mergulhar daria ao espinossauro uma grande vantagem. Uma vez na água, o Giganotossauro estaria fora de seu elemento, e o espinossauro poderia usar suas mandíbulas e garras afiadas para desgastar o adversário até a morte. Já em um confronto em terra firme, o Giganotossauro teria a vantagem. Ele usaria sua força física e mordidas potentes para manter o espinossauro à distância, desferindo golpes devastadores enquanto mantém o equilíbrio. Com sua estrutura robusta, o Giganotossauro poderia resistir melhor aos ataques do espinossauro e, aos poucos, dominar a batalha com suas mordidas e investidas poderosas.
Espinossauro e Giganotossauro, dois predadores gigantes que teriam reinado em diferentes territórios do Cretáceo, cada um possuindo habilidades únicas que seriam decisivas dependendo do ambiente e do combate. Mas agora queremos saber a sua opinião. Quem você acha que venceria essa batalha épica? Comente aí embaixo. E para saber mais sobre esses incríveis animais, se inscreva no Jurassic. Em uma terra de extremos, dois gigantes se destacam pela sua presença e força. E com base na ciência mais atual, iremos analisar as características físicas e os pontos fortes desses gigantes pré-históricos. Porque hoje eles irão se enfrentar e colocar suas habilidades à prova pela sobrevivência do mais forte. Há cerca de 110 milhões de anos, no Cretáceo Inferior, vivia o Acrocantossauro, um dinossauro carnívoro com cerca de 12 metros de comprimento e pesando em torno de 6 toneladas. Ele se destacava por sua estrutura robusta e uma série de espinhos dorsais que formavam uma crista ao longo de suas costas. Com uma mandíbula poderosa e garras afiadas, o Acrocantossauro era um predador adaptado a seu ambiente, principalmente ambientes de florestas densas, onde ele era capaz de enfrentar grandes presas. Outro gigante predador que habitou as margens dos rios e lagos do período Cretáceo há cerca de 100 milhões de anos foi o espinossauro. Com até 15 metros de comprimento e pesando mais de 7 toneladas, ele era conhecido por suas impressionantes espinhas dorsais, que formavam uma vela gigante em suas costas. O espinossauro era um exímio nadador, capaz de caçar tanto em terra quanto em ambientes aquáticos, o que diferenciava de muitos outros predadores da época. Com uma diferença de milhões de anos entre eles, o Acrocantossauro possuía garras poderosas que eram uma verdadeira vantagem em combates corpo a corpo. Sua estrutura mais compacta e robusta lhe dava maior equilíbrio em terrenos acidentados, facilitando a caça em ambientes florestais. Essa combinação de força e agilidade o tornava um caçador altamente adaptado a um solo firme, o que poderia ser decisivo em uma luta em terreno seco contra o espinossauro. O espinossauro, por sua vez, era o mestre dos ambientes aquáticos. Sua vela dorsal possivelmente ajudava na termorregulação e na exibição para intimidar rivais ou atrair parceiros. Em um combate próximo à água, suas habilidades de nadar e emboscar seria um diferencial estratégico. Além disso, o seu tamanho avantajado e seus membros adaptados para a natação
faziam dele um predador extremamente versátil. O Acrocantossauro podia vencer o Espinossauro utilizando sua agilidade em terrenos firmes para evitar os ataques do Espinossauro, concentrando seus golpes nas áreas mais vulneráveis, como suas laterais ou na região do pescoço e cabeça. Com seu porte robusto, ele poderia resistir aos golpes do Espinossauro e, ao mesmo tempo, desferir golpes sérios, desgastando seu adversário até o fim. Mas em locais onde o solo não fosse tão firme, como perto de rios ou lagos, o espinossauro teria a vantagem. Ele poderia usar suas habilidades de nadar para surpreender o Acrocantossauro com seus ataques rápidos e precisos. Com sua estrutura mais longa, adaptada para o meio semiaquático, o espinossauro poderia utilizar o seu alcance para manter a distância do Acrocantossauro, enquanto desferia golpes letais com a sua mandíbula. O Acrocantossauro e o espinossauro, cada um possui vantagens únicas, seja na força em terra ou na habilidade em água. Essa seria uma disputa que dependeria de vários fatores na vida real, como o terreno e as circunstâncias que eles se enfrentassem. Mas e você? Qual é o seu dinossauro favorito e quem você acha que venceria esse duelo? Deixe sua opinião aí nos comentários. E para saber mais sobre esses incríveis animais, se inscreva no Jurassic.